Meus irmãos, eu estou gravando essa série, Questões do Nosso Tempo, para pegar coisas que as pessoas estão na mente, estão pensando, estão tendo dúvidas, enfim, questões que precisam ser respondidas, né? E a gente vai tentar fazer da maneira mais simples possível, mais respeitosa possível, mas dando uma resposta minimamente cristã, minimamente verdadeira, né, sobre as questões. Então a questão de hoje é: meu filho, né, na escola que ele frequenta, ele, na questão que chegou, né? Então meu filho na escola que ele frequenta terá uma festa de Halloween agora no dia 31. Eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de outubro, então no caso depois de amanhã, né, 31 de outubro. E eu quero saber se eu mando meu filho, se eu não mando, porque ele quer brincar essa festa lá na escola. O que eu tenho que fazer? Bom, vamos lá. Eu preciso que os irmãos entendam algumas coisas, né? O dia 31 de outubro é um dia importante para nós, evangélicos, porque nesse dia a gente comemora a Reforma Protestante, né? Que foi muito importante para ampliar a voz dos pré-reformadores, dos quais nós fazemos parte, né? Nós batistas fazemos parte, e que deu origem, né, a igrejas tradicionais, como a igreja congregacional, presbiteriana, luterana e tantas outras. E essas igrejas todas vieram a ser a matriz de todas, praticamente todas as outras igrejas não católicas que a gente conhece. Então, o dia 31 de outubro ele é importante para nós. Alguns acreditam, inclusive, que foi intencional, né, a escolha da data do dia 31 de outubro para se comemorar essa festa pagã do Halloween, meio que para fazer uma chacota à reforma protestante. Então, já tem aí uma luz, né, algo que você precisa levar em consideração. Os povos celtas, né, eles tinham um festival anual chamado Festival Samhain. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas fato é que esse festival também acontecia nesse período, que era um festival que era dotado de uma série de superstições em que tinha a crença de que os mortos, nessa época do ano, nesse dia especialmente, eles ficavam vagando, né, buscando corpos humanos que fosse possível tomar e incorporar. Tá? Então já existia também isso. Existe também uma série de lendas que dizem que os adeptos da bruxaria consideram essa data também importante por marcar o início de um novo ciclo. Então tem algumas coisas aí. Mas tem algumas outras curiosidades que vale a pena a gente pensar. A Igreja Católica, no século V, né, associou uma tradição de que o dia 1º de novembro seria o dia de Todos os Santos naquela época, né? E um dia depois, né, um dia depois desse dia de Todos os Santos, né, seria justamente, né, o dia anterior a esse, né, seria esse dia 31 de outubro, seria o dia anterior ao dia de Todos os Santos. Então a palavra em inglês fica uma palavra parecida com o que a gente conhece hoje da palavra Halloween. Então talvez seja alguma coisa aí também, tem uma origem que possa ser levada em conta. Mas o fato é que também o dia 2 de novembro, para nós aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, é o dia de finados, é o dia que a gente comemora a, a lembrança dos mortos, né? Em alguns países, esse dia de finados, ele é comemorado com a troca, né, de doces, bolos e oferendas, né, entre as pessoas ali comuns dos lugares. Então, alguns vão montando a associação e chega à conclusão de que talvez esse hábito católico da troca de
presentes no Dia dos Mortos, misturado com a prática oriental de oferecer comida para os ancestrais, tenha dado origem a essa coisa dos doces ou travessuras do Halloween. A gente não sabe. Pode ser também que tenha a ver com a questão da crença dos celtas de que as oferendas acalmavam os maus espíritos, né? Talvez daí essa coisa de que ou doces, ou seja, as oferendas, ou travessuras, ou seja, coisas ruins que esses espíritos maus poderiam fazer ali para com as pessoas. Então, não existe uma origem específica, mas fato é que o Halloween, né, ele tem uma origem em uma quantidade significativa de influências do paganismo. Isso é muito importante a gente salientar, tá? Nós cristãos, nós devemos então permitir que os nossos filhos participem da festa de Halloween, ou da brincadeira, entre aspas, do Halloween. Quando a gente faz a pergunta assim, fica uma pergunta leve, né? Então, posso deixar ele fazer uma brincadeira de se fantasiar com de Drácula, de caveira, enfim, parece uma brincadeira, né? Agora, se eu fizer a pergunta de uma outra maneira, se eu perguntar assim, nós pais responsáveis pela criação dos nossos filhos, nós devemos permitir que os nossos filhos participem de uma festa pagã? Ah, pastor, mas não é assim. Tudo bem, ela tem uma roupagem comercial hoje, mas não deixa de ter uma origem pagã. Para nós, né, nós batistas, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. O que isso quer dizer? Por que a Bíblia é minha regra de fé? Porque eu creio naquilo que está revelado nas Escrituras Sagradas. E na minha prática, ou seja, eu faço ou não faço aquilo que é orientado na Escritura Sagrada. Então, a gente precisa entender que sempre houve da parte de Deus uma proibição que o povo de Deus se unisse à bruxaria, ao ocultismo ou coisas do tipo, né? Se a gente lê, por exemplo, Deuteronômio 18, de 10 a 12, a gente vai ler um texto bastante forte que diz assim: não permitam que se ache entre vocês aquele que queima em sacrifício seu próprio filho ou filha, aí fazendo uma menção a religiões pagãs da época que aceitavam sacrifício de crianças, né? Continuando, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Percebe aí que existe um cuidado de ir linkando todo tipo de paganismo aí nesse versículo, nesse texto bíblico, né? Que faça encantamentos, inclusive inclui aí as chamadas simpatias, né? Tem muita gente que tem lá vários ritos que fica repetindo, que são, na verdade, espécies de mandingas, né? Feitiçariazinhas, que também é condenado por Deus, né? Que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. Estou lendo aqui Deuteronômio 18, de 10 a 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações, olha aí o termo usado, que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar daquelas nações, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então a Bíblia ela é muito clara em dar, fazer uma divisão, né, entre o que é o povo de Deus e o povo que vive no paganismo. Se você quiser conferir outros textos, você tem Levítico 19, 31, Levítico 26, 20, 27, Êxodo 22, 18, tem muito texto para reforçar essa ordem. Mas, novamente, talvez você fale assim, não, mas esse povo de fato mexia com feitiçaria, de fato era um paganismo declarado. O que o Halloween é uma brincadeira, né?
Então, eu preciso dizer para você que a Bíblia também dá uma orientação dizendo que nós temos que nos afastar. E aí, filho, tudo bem? Sim. Dá um oi aí pro pessoal. Fala Oi. oi, agora deixa o pai terminar de gravar. Vai lá. Nós temos que nos afastar da aparência do mal, tá? Então, se a gente lê 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, né, a, a orientação do apóstolo Paulo é: ó, examine tudo, retenha o que é bem, abstenha-vos de toda aparência do mal, que aí é onde a gente vai incluir a festa do Halloween, né, que é essa coisa da aparência do mal. Se a gente for para o Novo Testamento, também a Bíblia vai condenar veementemente esse tipo de coisa. Se a gente pegar o livro de Atos, que fala da origem da igreja, logo no capítulo 8, lá, versículos 9 em diante, vai aparecer um tal de Simão, que era um mago, um feiticeiro, que fazia adivinhações, que enganava o povo, que ele até, esse Simão, sente uma simpatia pelo cristianismo, e quer comprar a unção do Espírito Santo, aí ele é totalmente é, 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 ele é rechaçado ali pelos apóstolos, né? No capítulo 13, versículo 6 em diante, também vai ter um tal de Bar Jesus, que também era um mago, que também foi rechaçado pelos cristãos, né? A gente pode ler 13, o versículo 10 e o comecinho do 11. A palavra é bem dura, vai dizer assim, ó: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Atos 13, 10 e 11, tá? Então, é muito sério, né? Deus sempre faz uma separação entre o que é dele, o que é ligado a ele, o que é o povo dele, do que é o paganismo, do que é aquilo ligado à morte, à feitiçaria, a todo tipo de coisas assim, né? Se a gente dá uma olhadinha na festa de Halloween em si, a gente vai ver algumas coisas assim. Olha só que bonitinho isso aqui. Deixa eu mostrar para você. Cadê a imagem? Espera aí. Opa! Olha que coisa linda, né? As crianças é, todas enfeitadas, fantasiadas, pedindo doce, crianças bonitas. A impressão que a gente tem é que é uma coisa totalmente inofensiva, né? Mas e quando você vê uma imagem assim, ó? Qual que é o sentimento que você tem? Você tem um sentimento de que está tudo certo? Que essas crianças não estão sendo contaminadas com nada? Que não tem problema nenhum, né? Qual que é o seu sentimento em relação a isso? E quando você vê uma imagem desse tipo aqui, ó, qual que é a sensação que você tem? Uma sensação boa de que isso é de Deus, de que está tudo certo, que não vai ter problema nenhum para você, né? Qual que é a sua sensação? O que, que você sente? Então, eu até brinco, né? Se a criança tiver que ir para uma festa de Halloween, vai fantasiada de pastor, vai fantasiada de missionário, começa a impor as mãos sobre tudo aquilo lá para expulsar toda a influência maligna, né? A verdade, meus amados, é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque através de coisas pequenas é que a gente vai permitindo que o coraçãozinho dos nossos filhos eles sejam tomados, né, por coisas que vai distanciá-los do Senhor um dia. Filipenses 1, 27 e 28 vai dizer o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minhas ausências, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês é de salvação.
E isso é da parte de Deus, né? Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Então, nós temos que tomar cuidado que a nossa forma de viver ela seja digna, né? Ela seja condizente com aquilo que Deus espera de nós. Então, a festa de Halloween é uma excelente oportunidade para a gente ensinar aos nossos filhos que existe um mundo que está entregue ao maligno, que é tomado por toda a influência maligna, e que nós temos que nos posicionar como filhos da luz, como filhos de Deus, né? E não fazer apologia, mesmo que aparentemente ingênua, a esse tipo de coisa. Eu sei que é difícil, eu sei que é bem complicado. As crianças, elas querem fazer parte, né? Algumas pessoas nessas situações, alguns pais cristãos, acabam mandando os filhos com fantasia de cowboy, polícia, super-herói, princesa, com outras fantasias outras, né? Para não frustrar totalmente a criança, mas também não permitir que a criança faça aquela associação do paganismo ou do maligno como sendo algo positivo, algo que possa ser brincado. Se você consegue evitar totalmente que o seu filho participe da brincadeira, ótimo. Se você consegue tangenciar, né, de forma que ele vá fantasiado de outra coisa, menos mal, né? Se quiser que ele vá fantasiado de pastor, missionário, né, mostrando um contraponto àquilo tudo, isso vai da criatividade, da consciência, enfim, da, do senso de brincadeira de cada um. Fato é que eu não posso, como pastor, chegar aqui e dizer que é normal. Eu não posso fazer isso. Eu preciso dizer para você que a origem dessa festa é pagã, que ela faz apologia a tudo que Deus condena, que essa ligação, essa aparência do mal, ela é condenada biblicamente e nós temos responsabilidade em cuidar do coraçãozinho dos nossos filhos. Então, se você puder, evite. Traga seu filho para longe dessas coisas, o máximo que você puder. E tente colocá-lo sempre no reto caminho do Senhor. Que ele tenha o seu pensar, a sua atenção ligadas às maravilhas de Deus, às maravilhas de viver na luz, e não ficar fazendo apologia às trevas. Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus e, se desejar, pode colocar aí embaixo alguma outra questão que a gente vai respondendo. Deus te abençoe.